Eu fui obrigado a gravar mais um vídeo sobre o US Dollar Tether, da Tether Limited, porque logo depois que eu gravei aquele vídeo, no dia 26 de janeiro, surgiram duas notícias muito relevantes e também vários questionamentos aqui de vocês, telespectadores do canal, que vale a pena comentar com um pouco mais de detalhe, até explicar alguns dos funcionamentos que talvez não tenham ficado muito claros naquele primeiro vídeo. Mas as primeiras notícias, foi curioso que no dia seguinte à publicação do vídeo, saiu uma notícia sobre o auditor que estava trabalhando com a Tether Limited, chamado de Friedman LLC, esse é o nome da empresa de auditoria, e eles anunciaram que tinham finalmente encerrado as relações com a empresa, ou melhor, a Tether Limited tinha acabado as relações com essa empresa de auditoria, que estava analisando, auditando, ou pelo menos buscar fazer um relatório de auditoria completo dos livros da contabilidade da Tether Limited, e essa relação veio ao fim, e no dia 27 de janeiro veio a notícia do fim do trabalho da Friedman de auditoria na Tether. E por que é relevante? Porque essa era a empresa que estava fazendo uma auditoria na Tether Limited, e uma das razões divulgadas no comunicado da Tether é que a Friedman estaria supostamente exigindo procedimentos dolorosamente detalhados. Ora, como é que uma empresa tão simples como é a Tether Limited, que emite um passivo, recebe dólares para isso, só tem que comprovar que ela realmente tem os dólares que estão lastreando aquele passivo emitido por ela? Nada mais do que isso, é provar com conta bancária, extrato de conta bancária, extrato que ela ou comprovação que ela é dona da conta bancária, ou onde está sendo alocado aqueles dólares que ela recebeu. Não tem muito de complexa a operação da empresa, mas ela alegou isso, que eles estavam exigindo procedimentos muito detalhados, muito complexos, e que por conta disso e outros problemas menores, a Tether Limited, encerrando então sua relação de auditoria com a Friedman. E é interessante porque essa empresa de auditoria, aliás, antes de entrar na empresa na Friedman, a outra notícia, eu tinha falado que eram duas notícias. A primeira é essa, do fim da relação de trabalho da Friedman, a empresa de auditoria, com a Tether Limited. E a outra notícia também que em dezembro passado, a CFTC, que é a Commodity and Futures Trading Commission, que é o órgão regulador de mercadorias e futuros dos Estados Unidos, teria enviado duas intimações, uma para a Bitfinex e outra para a Tether Limited, também exigindo mais informações, mais detalhes das operações dessas duas empresas, já que elas estão intimamente ligadas, compartilham do mesmo CEO, se não mais coisas que nós não sabemos. Então essas duas notícias saíram logo depois do meu vídeo, então, jogando então um pouco mais de suspeita sobre as atividades da Tether Limited e deixando o mercado em geral ainda mais apreensivo sobre o que está acontecendo com a Tether Limited. Então essas são as duas notícias. Mas voltando a Friedman, foi interessante que em setembro, esse auditor tinha sido já contratado para escrever um relatório, não era um relatório de auditoria, mas um relatório atestando que eles fizeram uma auditoria bem soft, bem light, nos livros da empresa. E eles fizeram isso, foi em setembro, quando a Tether então tinha não mais do que 450 milhões no seu balanço, então isso foi em setembro de 2017. E nesse relatório, a Friedman encontrou realmente que a Tether tinha, do total emitido, que era 445 milhões de dólares de US Dollars Tethers, ela sim tinha esses 445 milhões de dólares em reserva, porém, isso que a empresa encontrou, a Friedman, desses 445, 60 milhões estavam numa conta que a Tether não era a dona da conta. Havia um indivíduo, o proprietário dessa conta, o dono da conta bancária é um indivíduo ou uma empresa, cujo beneficiário da conta é a Tether Limited. Exatamente qual é a relação entre esse indivíduo, essa empresa e a Tether, a Friedman não conseguiu averiguar, ou nem era o escopo do trabalho dela. Mas esses foram, aqui eu vou botar até o link do relatório, esses foram as duas principais descobertas, ou dois resultados da análise da Friedman LLC sobre a Tether Limited em setembro de 2017. E esse relatório, será que acalmou os ânimos dos investidores ou de quem está exposto ao Tether Limited, ou US Dollar Tether? Na minha opinião, não, porque realmente não foi um relatório de auditoria completo, foi apenas uma amostragem de auditoria, uma simples verificação e sem as verificações subsequentes que seriam necessárias numa auditoria realmente
rigorosa de uma empresa como essa, que agora já está emitindo 2,2 bilhões de Tethers. Isso que é importante também. Naquela data, esse relatório da Friedman, a empresa tinha não mais do que 450 milhões. Agora já tem 2,2 bilhões de dólares. E outro ponto relevante também, num dos anúncios da Tether, tem lá, eu vou botar o link também, a Tether Limited anunciou que estava tendo problemas com o seu banco em Taiwan, que o banco correspondente, que era o Wells Fargo, não estava mais enviando dólares de fora para o banco dela em Taiwan. E por conta disso ela estava cessando a emissão de Tethers, ia diminuir ou não previa nenhum aumento significativo na emissão de Tethers, enquanto ela não encontrasse uma solução ou uma alternativa bancária que substituísse o banco em Taiwan. Não se sabe exatamente qual foi a solução que ela encontrou e não foi esclarecido ou divulgado pela empresa no site dela. Mas desde então, setembro de 2017, quando o balanço dela era 450 milhões, até agora ela emitiu mais 1,8 bilhão de Tethers, então o balanço saiu de 450 milhões para 2,2 bilhões. Esse é o momento de agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro, e isso que ela não previa uma emissão significativa, mas isso acabou acontecendo. Mas enfim, isso é talvez apenas um leve parênteses, não quer dizer ainda muita coisa, mas também não dá nenhum conforto adicional. Mas respondendo agora algumas perguntas que chegaram nos comentários do canal, até quando eu divulguei o vídeo no meu perfil no Facebook, teve uma que perguntaram o seguinte: bom, tudo bem, eu sou cliente da Binance ou da Bitfinex ou outra, Poloniex, vendi meus bitcoins por Tether e caso a Tether Limited venha decretar falência ou se descubra algum caso de fraude, ela realmente não tenha o lastro 1 para 1 como ela alega ter, o que acontece comigo, cliente? Ou melhor, eu sou um cliente que tem apenas bitcoins, outras criptomoedas na Poloniex, na Binance, o que aconteceria comigo se a Tether acabar ruindo? A resposta simples depende dos termos de serviço de cada exchange. O que é importante entender é qual é a sua relação com o exchange. Quando você deposita bitcoins numa exchange, você entra numa relação credora com a exchange. Então você tem uma promessa de pagamento com a exchange. Se no caso da exchange quebrar ou tiver problemas significativos por conta única e exclusivamente do Tether Limited, do US Dollars Tethers, você como cliente dono de bitcoins na exchange poderia ter algum problema? Depende do que a empresa fizer. Teoricamente, deveria estar restrito apenas a quem tinha Tethers com a exchange. Mas se isso viesse a um problema muito drástico ou catastrófico, não sei qual seria a política de cada exchange, se isso poderia afetar inclusive outros clientes da empresa. Por isso que é importante ver quais são os termos de serviço da exchange, entre a exchange e você. Então é preciso ler. Porque você pode acabar sendo incluído num saco de gato, todos os credores da empresa, não importa se você tinha um crédito em bitcoins, em US Dollars Tethers ou outra criptomoeda, você é mais um credor. Por isso depende dos termos de serviço. Quem tem Tether, aqui para entender a relação, quando eu falo que é uma promessa de pagamento, então imagina que você é um cliente. Você foi lá na Binance e recebeu dólares, enviou dólares para a Binance, no caso você não enviaria dólares, você enviaria Bitcoin, venderia os Bitcoins e receberia dólares Tethers. Então você tem aqui o dólar Tether. E a Binance, por sua vez, ela sim envia dólares para a Tether Limited e recebe também o seu saldo de US Dollars Tethers. Então a Binance é uma credora da Tether Limited. Por isso que eu digo aqui que você, usuário, é um credor da Binance. Então, em última instância, você é credor da Tether Limited. Porque o que a Tether Limited tem com a Binance é um IOU, ou IOU, eu lhe devo. É uma promessa de pagamento, é realmente um passivo. O Tether é um passivo. Então, nesse caso, vocês são credores da Binance e indiretamente da Tether Limited. Essa é a relação. Exatamente o que acontece com você, cliente, depende da sua relação com a exchange. É por isso que é necessário ver os termos de serviço de cada exchange. Mas vale a pena fazer um comentário adicional sobre a própria ideia do US Dollar Tether, que não é uma ideia ruim em si, porque ele busca resolver a questão da volatilidade das criptomoedas, por isso que ele se denomina o Tether, é uma espécie de stablecoin, ou uma moeda estável,
porque é ter uma criptomoeda que não seja tão volátil quanto o Bitcoin, quanto o Bitcoin ou como o Ethereum, enfim, todas as outras criptomoedas que não têm nenhum lastro material, que não estejam lastreadas noutra moeda de reserva. E essa é a ideia com o Tether, é de ter o lastro numa moeda corrente, pode ser o dólar, pode ser o euro, enfim. E essa criptomoeda que é facilmente negociada e transacionada ou enviada mundo afora por meio de uma tecnologia como o blockchain. Então a ideia em si é muito boa, eu acho que ela tem seu mérito, tem um propósito. O grande ponto é que é preciso entender que ao fazer isso, ou melhor, para resolver a questão da volatilidade lastreando uma criptomoeda no outro ativo, é impossível fazer isso sem depender de um terceiro de confiança, sem depender de um intermediário e sem reintroduzir o risco da contraparte. Que é isso que a US Dollar, que a Tether Limited ou qualquer outra empresa que busca fazer isso, ela acaba reintroduzindo o risco da contraparte. Então, com quanto que se saiba que esse é o novo arranjo, agora há um intermediário, e você precisa confiar nesse intermediário, a confiança desse passivo, dessa criptomoeda lastreada noutra moeda corrente, no caso o dólar, depende da confiança do emissor, depende da confiança desta empresa, ou a confiança nessa empresa. Por isso que é preciso entender quais são os riscos e os incentivos nesse novo arranjo. É perfeitamente legítimo e tem um propósito e pode funcionar muito bem, mas é preciso saber qual é o arranjo que você está entrando e quais são os riscos que se incorrem quando se cria uma stablecoin lastreada num outro ativo e que você depende de um emissor centralizado. Esse é um ponto importante. E outro grande problema aí que tem a ver especificamente com o US Dollar Tether, a Tether Limited, é que há um grande potencial, eu digo potencial entre aspas, de criação de liquidez pela Tether Limited. E a criação de liquidez, a criação de crédito, isso pode sim inflar o preço dos ativos, pode sim inflar ou impactar o preço das criptomoedas como o Bitcoin. E quando eu fiz aquela análise se o Bitcoin era bolha ou não, um dos pontos que eu analisei era justamente a presença ou a ausência de crédito inflando o preço dos ativos. Não há quase crédito, fazer negociações com margin trading, né, com margem, é muito desprezível ainda, então há pouco crédito inflando o ecossistema como um todo. Mas a presença de um Tether Limited, e dependendo da magnitude que for, sim, pode ser uma criação de liquidez, uma criação de crédito com potencial de inflar o preço dos ativos. E aí de que maneira? E por isso que eu digo que é entre aspas, porque é preciso explicar de que maneira essa liquidez pode ser criada. E uma liquidez sem ter nada por trás. Para a gente entender como isso é possível, como há esse potencial, é preciso entender como funciona o mecanismo de emissão de Tether. Então a gente tem aqui, vou botar sempre a minha lousa de papel, que vale a pena, muito mais graficamente fácil de explicar. A gente tem aqui um indivíduo qualquer, pode ser uma empresa ou um usuário, que compra Tethers da Tether Limited. Como é que isso funciona em geral? O sujeito cria lá sua conta na Tether Limited, até inclusive agora está suspenso porque ela está remodelando, em princípio ela vai migrar da OmniLayer para o Ethereum, então todos os tokens da Tether vai ser emitido no Ethereum. E por conta disso, em princípio, a criação de novas contas dentro do site está suspensa, mas em teoria, você usuário cria essa conta, envia dólares para a conta bancária da Tether Limited e você recebe então US Dollars Tethers na OmniLayer ou no Ethereum. Então você recebe isso. Essa é a transação de criação de Tethers e essa é a relação comercial. Você vira um credor e a Tether Limited é um devedor seu. Assim que deve funcionar. Então se você olha o balanço da Tether Limited, você tem, aqui eu botei em milhões, o lado dos ativos, você tem 50 milhões em caixa, você recebeu 50 milhões de dólares, que está lá num banco, e você tem no passivo 50 milhões de Tethers emitidos, seja na OmniLayer, seja no protocolo do Ethereum, na plataforma do Ethereum. Mas esse é o seu passivo, são tokens emitidos que estão lastreados um para um. Esse é o passivo da Tether Limited. Qual é o problema? E aqui vem o potencial de liquidez. E aí é onde eu digo que está o grande ponto de vulnerabilidade e talvez seja a grande fraude, eu digo entre aspas, porque não está confirmada, não sei se existe, então eu digo cuidado, mas é onde ela pode estar acontecendo. É o seguinte, como a Bitfinex é a dona da Tether,
a Bitfinex parece ser a dona ou compartilha da mesma estrutura societária da Tether Limited, é bem possível que ela esteja simplesmente comprando Tethers da Tether Limited, a Bitfinex compra da Tether Limited, mas ela não está pagando na hora. Ela está, na verdade, comprando a crédito, comprando a prazo. Então ela pode fazer simplesmente compra da Tether Limited, emite um IOU, uma promessa de pagamento. Então ela vende, a Tether Limited vende a crédito para a Bitfinex e a Bitfinex recebe da Tether Limited, aqui no caso, 100 milhões de Tethers emitidos em favor da Bitfinex. Então aqui vocês vejam que não houve ainda uma venda, não houve troca de dólares de fato, não foram depositados dólares na conta da Tether Limited. Na verdade, ela recebeu ela tem um a receber, é um IOU, uma promessa de pagamento que a Bitfinex no futuro vai vender. Mas como ela vendeu aqui Tethers, como a Bitfinex recebeu Tethers, ela pode, teoricamente, na sua própria exchange, ela pode impactar, influenciar o preço de mercado com essa nova liquidez. Ela consegue comprar na sua própria conta e inflar para cima o preço do Bitcoin ou de outras criptomoedas. Dessa forma, isso é uma criação de liquidez, isso aqui é uma criação de poder de compra. Crédito, sim, significa uma criação de poder de compra que antes não existia. Não houve aqui a Bitfinex não teve que abdicar de dólares e passar os dólares para a conta, simplesmente comprou a crédito os Tethers da Tether Limited. Então, se vocês olhassem o balanço da Tether Limited, assim que estaria. Então, você tem aqui, do lado do ativo, realmente tem 50 milhões em caixa, mas tem 100 milhões a receber da Bitfinex. E ela tem emitidos 150 milhões de US Dollars Tethers. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas isso pode estar acontecendo, e se isso está acontecendo, significa criação de poder de compra, crédito ou liquidez com capacidade de inflar sim o preço do Bitcoin. Com qual magnitude é a minha próxima explicação, qual é o impacto real que isso pode ter no mercado, caso esteja acontecendo. E isso pode estar acontecendo não apenas com a Bitfinex, mas até com as outras exchanges que também tem bastante... tem um saldo de caixa de US Dollars Tethers bastante relevante, como a Binance, como a Bittrex, a Huobi e a Poloniex, não é apenas a Bitfinex. Então todas essas, como eu falei no outro vídeo, estão expostas à Tether Limited. De novo, não estou dizendo que isso está acontecendo, que ela está vendendo Tethers a crédito, vendendo a prazo, para receber apenas no futuro. Mas se isso estiver acontecendo, tem sim um potencial de impactar o preço do mercado com uma liquidez artificial. E é isso que muitos analistas, especialmente os mais críticos, dizem que o preço do Bitcoin é completamente artificial e está sendo muito inflado, se não completamente inflado, pela Tether Limited. Eu acho que não é tanto o caso. E aí vem a minha explicação se isso está ou não inflando o preço do Bitcoin. Que tem impacto, eu não tenho dúvida, tem algum impacto. Qual é a magnitude? É o principal responsável pela alta do preço que esteve em dezembro? Eu diria que não. Não é o principal, mas teve algum impacto. E não é o principal porque, sim, crescer de 400 milhões no balanço lá de setembro para 2,2 bilhões agora é muita coisa. Mas se você levar em conta que há mais de 14 ou 15 bilhões de dólares de liquidez diária, de volume financeiro diário nas diversas exchanges ao redor do mundo, isso não é uma liquidez tão relevante assim a ponto de ser o principal motor do preço do Bitcoin e das outras criptomoedas. Isso eu faria apenas do Bitcoin, 15 bilhões de dólares apenas do Bitcoin. Se considerar as demais, há mais de 20 bilhões de dólares de volume financeiro nas exchanges globais. Sendo que tem várias exchanges muito relevantes, como a GDAX, como a Gemini, como a CoinFly, enfim, tem várias outras que não usam o trading pair, o par de negociação Bitcoin ou criptos e Tether. Então é apenas moeda fiduciária de fato. Os clientes têm que depositar moeda dólares, euro, etc., para poder negociar. Então eu discordo de quem acha que esse é o principal motor. Que realmente impactou, eu acho que sim impactou, e talvez já esteja até em parte precificado agora nessa queda que tivemos em janeiro, essa queda que chegou a bater em 7.700 dólares, agora está em 8.500 mais ou menos, 8.300. Acho que pode ter um componente que já esteja precificando no preço do Bitcoin agora, mas não acho que é o principal motor, mas isso apenas ilustra como
mesmo no mundo de criptomoedas, é possível criar liquidez do nada e o US Dollar Tether está agora potencialmente evidenciando isso. Não sabemos, é preciso aguardar o que vai acontecer, aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas há um risco de que isso esteja acontecendo. E se está acontecendo, algumas exchanges, como eu falei no outro vídeo, estão expostas ao Tether e os clientes que têm Tether nessas exchanges estão também mais expostos ou mais diretamente expostos do que os demais clientes dessas exchanges. Então eu não acho que é um risco sistêmico, mas algumas exchanges, se for comprovado algum tipo de fraude ou que a empresa a Tether Limited não tenha todos os tokens, não tenha todas as reservas que ela diz ter, que ela alega ter, isso pode ser um problema para algumas exchanges sim. Não será na magnitude do MTGOX, isso eu não acredito, porque como eu falei, não são, hoje o mercado, a liquidez e os volumes financeiros estão muito mais pulverizados em várias exchanges ao redor do planeta. Não há apenas uma única exchange que é a principal responsável, como era lá atrás com a MTGOX, que já faleceu, já quebrou em 2014. Não acho que esse seja o caso. E por fim, eu acho que a lição principal de todo esse episódio da Tether Limited é que isso significa um lembrete, ou mais um lembrete, que é aquela frase do Nick Szabo, que terceiros de confiança são buracos de segurança. Trusted third parties are security holes. Esse é um paper que ele escreveu já há vários anos, que ilustra precisamente esse ponto. Se você quer ter US Dollar Tether ou qualquer outra coisa emitida de forma centralizada por um ator, você está confiando nesse emissor, o ponto central de confiança e a segurança está baseada nesse emissor. Portanto, não confie, sempre verifique.